Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há uma frase do Evangelho de hoje que diria que pode ficar connosco durante estes minutos. E essa frase é: vinde às bodas. É um convite. E talvez seja importante começarmos por aqui. Deus não nos chama, em primeiro lugar, para uma obrigação, mas para uma festa. O reino dos céus é apresentado por Jesus como um banquete de casamento. Deus prepara alguma coisa boa para nós e deseja que participemos. Há uma alegria que Ele quer oferecer-nos, uma vida que quer partilhar connosco. E, no entanto, os primeiros convidados para este banquete começaram a apresentar desculpas. Um vai para o campo, outro para o negócio. Nada daquilo que fazem é mau em si mesmo, obviamente. Trabalhar não é mau. Cuidar das coisas que temos não é mau. Ter responsabilidades, gerir uma empresa, tratar da família, resolver problemas, cumprir horários, tudo isso faz parte da vida. O problema é quando aquilo que é importante começa a ocupar todo o espaço e já não sobra lugar para Deus. Esta parábola é muito atual porque também nós podemos viver assim. Não precisamos de rejeitar Deus abertamente. Basta irmos adiando. Hoje não tenho tempo para rezar. Tenho muito que fazer. Depois trato disso. Quando tiver mais tempo, volto à missa com mais atenção. Agora preciso de resolver estes problemas. E se andarmos por isso, Deus vai ficando para depois. Não porque tenhamos decidido abandoná-lo, mas porque estamos sempre ocupados com outras coisas. Talvez uma das perguntas mais sérias que este Evangelho nos possa deixar seja precisamente esta. O que é que tem ocupado o lugar de Deus na minha vida? Não é preciso responder com grandes teorias. Basta olhar para o nosso dia, para aquilo em que pensamos quando acordamos, para aquilo que nos preocupa antes de adormecer, para aquilo que nunca temos tempo de fazer. Porque muitas vezes dizemos que Deus é o primeiro na nossa vida, mas, na verdade, a nossa agenda conta uma história bem diferente. E há aqui uma coisa muito bonita, diria. Apesar das recusas, o rei desta parábola não desiste da festa. Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Deus continua a chamar. E chama também aqueles que talvez se sintam longe, que se sintam indignos, esquecidos ou até pouco preparados. É uma imagem muito consoladora da Igreja. A sala do banquete enche de pessoas boas e más. Não porque todos sejam indiferentes ao bem e ao mal, mas porque Deus começa por abrir a porta. Deus não espera que sejamos perfeitos para nos chamar. Chama-nos precisamente para nos transformar, para nos converter. Talvez hoje alguém esteja a ouvir esta meditação e pense: eu já me afastei demasiado. Ou então possa pensar: a minha vida está como devia, não está como devia. Ou ainda: não sou digno de me aproximar de Deus. O Evangelho, no entanto, responde-nos: o convite também é para ti. Mas depois aparece aquele homem que não tem o traje nupcial. E isto lembra-nos uma coisa igualmente importante. Aceitar o convite não significa entrar na vida de Deus de qualquer maneira.
A graça de Deus é gratuita, mas não é indiferente. Quando Deus nos chama, pede-nos também uma mudança de vida. O traje nupcial pode recordar-nos esse coração novo que precisamos de vestir. A caridade, a humildade, a verdade, o perdão, a pureza de intenção, a vontade sincera de viver como filhos de Deus. Não basta estar dentro da sala. É preciso deixar que o banquete transforme a nossa maneira de viver. E talvez seja precisamente aqui que entra a memória de São Bernardo, que hoje a Igreja celebra, abade e doutor da Igreja. São Bernardo foi um homem apaixonado por Cristo. A sua vida não foi apenas uma vida de grandes palavras ou de grandes obras. Foi uma vida centrada no amor de Deus. É significativo que, ao falar de Deus, São Bernardo tenha insistido tantas vezes no amor. Deus não quer apenas que compramos coisas para Ele. Quer o nosso coração. Quer descobramos que somos amados e que aprendamos, por nossa vez, a amar. Isto muda completamente a nossa relação com a fé. Podemos viver a religião como uma lista de deveres. Rezar, ir à missa, cumprir isto, cumprir aquilo. Tudo isso pode ser importante. Mas se não houver amor, podemos estar muito ocupados com Deus e, ao mesmo tempo, muito longe dele. São Bernardo ajuda-nos a regressar ao essencial, procurar Cristo, amá-lo e deixar que esse amor transforme a vida. E isso começa nas coisas pequenas. Talvez hoje o traje nupcial seja simplesmente ter paciência com aquela pessoa que nos irrita, pedir perdão em vez de procurar ter razão, fazer o nosso trabalho com honestidade quando ninguém está a ver, telefonar a alguém que sabemos que pode estar até sozinho, escutar sem olhar continuamente para o telemóvel, rezar alguns minutos mesmo quando não sentimos nada, ir à missa não apenas porque é preciso, mas porque ali o Senhor nos espera, fazer bem uma tarefa que nos custa, oferecendo-a a Deus, não responder mal quando temos vontade de responder, perdoar uma ofensa que ainda nos dói. É assim que a graça se vai tornando vida concreta. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esta frase pode assustar-nos, mas não deve levar-nos ao desânimo. Jesus não está a dizer que Deus tenha prazer em escolher pessoas. Pelo contrário, toda a parábola mostra um Deus que chama, insiste, procura e abre as portas. O problema não está na falta de convite, está na resposta que damos. Deus chama muitos, Deus chama todos. A questão é saber se nós queremos responder. Talvez este seja um bom momento para perceber que Deus está continuamente a fazer-nos pequenos convites. Convites para parar, para rezar, convites para perdoar, a recomeçar, convite a confiar, convite a sair de nós mesmos, a aproximar-nos de alguém que precisa de nós, a voltar à igreja, a levar mais a sério aquilo que sabemos que Ele nos pede. E muitas vezes nós esperamos que Deus nos faça um grande sinal quando Ele está simplesmente a dizer: vinde às bodas. Vem comigo. Entra nesta relação comigo. Deixa-me fazer parte da tua vida. Hoje, talvez não seja preciso fazer uma grande mudança. Pode bastar responder a um pequeno convite de Deus. E amanhã outro. E depois outro. É assim que uma vida inteira pode ser transformada. São Bernardo compreendeu que a santidade não consiste em fazer coisas extraordinárias para que Deus nos ame, mas em deixar-nos alcançar pelo amor de Deus e responder-lhe com toda a nossa vida. Que hoje não passemos ao lado do convite, no meio do trabalho, das preocupações, dos compromissos,
e das coisas aparentemente urgentes, há uma voz que continua a dizer-nos: vinde às bodas. Deus preparou um banquete e o lugar à mesa está preparado também para nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.